Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Pois é, conversa com quem tem o que dizer, você já está vendo ele aí, é César Romão, o nosso convidado hoje aqui, autor, escritor, palestrante, formado em Direito, com mestrado em Psicologia Organizacional, em Administração, MBA em Marketing e cursos de extensão pelas universidades da Califórnia, Berkeley e Richmond, mas na verdade são formações, né? Esse homem tem formado tanta gente com suas ideias, com sua inspiração. Tem aí muitos livros publicados e é um prazer ter você aqui mais uma vez nesta manhã do Feliz Dia Novo. Feliz Dia Novo, César Romão, e bem-vindo aqui para esse papo, para esse diálogo mais uma vez. Eu, Toledo, sou seu fã. Um dia eu vou ter a sua voz aí. Obrigado pelo convite, obrigado pela segunda oportunidade aqui. Sou seu fã há muitos anos, você sabe disso. Você sempre faz muito sucesso com os seus programas. E, claro, esse aqui é apenas um programa que vai completar aí a sua carreira de sucesso. É muito bom, a gente tem hoje o digital, né, como uma extensão. Na verdade, a internet hoje é minha rádio, podcast, tudo faz parte da rádio. Tive um tempo que você conhece bem, você é jornalista, você também foi jornalista um dia. Você um dia foi da fábrica como eu, assim, né? Então você sabe que a gente vem do analógico e hoje a gente tem essas múltiplas possibilidades de exercer essa atividade que a gente também faz com propósito. E sempre fica enriquecida com as pessoas que a gente aproxima, que propõem para a gente ideias novas através do diálogo, dos seus livros, do seu conteúdo. E é o que você tem feito na vida com propósito, com tantos livros, né? Tanto sucesso, tanta atuação no ambiente empresarial também, como consultor, como gestor, como mestre também de tantos comunicadores e palestrantes do mundo empresarial, também como um fiel amigo também que tem me ajudado, sempre me puxa a orelha, sempre me orienta em relação às minhas atividades também como palestrante. Você sempre tem sido muito generoso. Mas vamos falar aqui, parar de baba-ovo, porque você já está cansado disso. Eu sei que muita gente deve muito a você, tem essa gratidão como eu tenho, mas eu quero falar para as pessoas que estão com a gente aqui no Feliz Dia Novo. O César tem um livro que é A Semente de Deus, é daqueles livros que ganham vida própria, né? Eu não sei, já tem 20 anos de lançamento da Semente? Foi o seu primeiro livro? Olha, na realidade, não foi o primeiro. A Semente de Deus foi o quarto livro. Eu escrevi 3 primeiros livros que foram um tremendo fracasso. E aí, eu falei, olha, eu vou insistir, né? Não vou desistir. E aí escrevi um quarto livro. Então, A Semente de Deus é meu quarto livro. Ele saiu em 1991, desde o dia que saiu, nunca mais parou de vender. Ele tem tomado vários formatos, segundo a opinião de leitores. Por exemplo, eu tenho leitores que me escrevem de várias partes, ele fala assim, Romão, quando eu comecei a ler o seu livro, eu coloquei uma pergunta no final do livro, eu coloquei um questionamento no final do livro, e de repente, quando eu terminei de ler o livro, eu tinha a resposta para aquela minha pergunta. Olha. Então, muitos leitores estão dizendo que A Semente de Deus é o livro das respostas. E que o seja, porque eu acho que é um livro que consegue auxiliar as pessoas, causar reflexão, levar algo de novo para essa pessoa, levar motivação, inspiração. Sim. É um livro que encontra aí o seu próprio caminho. E esse é um livro que nasceu justamente disso, nasceu de uma inspiração. Eu tenho 3 livros que foram inspirados, né? Semente de Deus, Um Homem e Seus Discípulos e A Razão da Vida. Acontece que os outros livros são livros de ideias. Sim. Mas é engraçado que, para mim, é muito mais difícil escrever um livro de ideia do que um livro inspiracional. A Semente de Deus, por exemplo, foi escrita em 7 dias. Olha só. A inspiração parece que traz um texto. É algo... Tem um samba lindo, inspiração do João Nogueira, que fala isso. Ele fala, só que ele está falando do samba, né? Ele fala assim, como é que é? Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere
contra o poder da criação. Daí ele vai dizendo que é alguma coisa que ele não sabe de onde vem, e de repente tá ali o samba e as pessoas estão cantando, estão envolvidas. Aí ele vai falando dessa química que não é dele. É como ele dizia assim: ó, esse livro, essa música, esse samba não eu fiz, eu não sei de onde veio. E o Gilberto Gil também, já que eu estou falando disso, o Gilberto Gil, uma vez, isso eu entrevistando o Gilberto Gil, ele tem uma música, a gente está falando da Flora, que é a mulher dele até hoje, né? A mulher, ele teve algumas, né? Mas essa é a mulher que tem acompanhado a trajetória dele até agora. E ele fez aquela música Flora, que ele está imaginando ela já madura, imagino-te já idosa, aquela coisa mais linda. Ele fala assim: não, eu não fiz essa música, isso eu não seria capaz de fazer essa música. Eu sei lá, aconteceu ali, eu fiz, é de uma beleza, mesmo falando para a mulher dele, né? Enfim, tem esse momento do escritor também, né? Que você fala, essa ideia, ela se concretiza e por uma coisa mágica esse livro anda sozinho, porque ele é inspiração, né? É uma coisa mágica mesmo, né? Tanto que os meus editores falam assim: Romão, escreve Semente de Deus 2. Olha, se eu soubesse como ele nasceu, como eu fiz, eu faria até uma trilogia, quem sabe, né? 1, 2, 3. Mas a inspiração, você tem razão, a gente não tem muita explicação para ela. Então, ela acontece. Eu me sentei um dia, me veio esse tema à mente, veio a história e em uma semana eu escrevi o livro, em 1991, e ele está aí até hoje, que tocando bom. Aí a vida das E numa pessoas. síntese, qual é a semente de Deus? A gente, talvez cada pessoa aí que está nos ouvindo já está com uma ideia, né? Deus já é a semente e tal, mas para você, qual foi a concepção assim mágica de você, pô, isso é dessa maneira que vai fluir essa história? Então, Até para quem não tem o livro, daqui a pouquinho vai ter como adquirir o livro. A trajetória do livro, o propósito do livro é justamente esse. As pessoas têm o seu próprio propósito, têm os seus próprios valores, têm as suas próprias crenças, têm os seus próprios princípios. E são nesses itens que, de alguma maneira, eu não sei como, mas de alguma maneira Deus colocou ali uma semente, que é sua. Não é minha, não é sua, Irineu, é daquela pessoa. Tá. Então, esse é o encontro que o livro propõe. Você encontrar a sua semente, aonde Deus colocou a sua semente, para que você fique mais próximo dele em relação à sua vida. Talvez Muito seja bom. essa proposta, né, que tem emocionado pessoas, não só no Brasil. É uma coisa muito interessante. Eu tenho livros em diversos países e em todos os países a semente de Deus repetiu o sucesso do Brasil e repete. Legal. Isso mostra uma coisa interessante, Irineu, que tanto aqui como lá nós temos pontos em comum. Nós sentimos, nós choramos, nós sorrimos, nós somos agregados à família, temos sonhos. Só muda o idioma, o ser humano é o mesmo. César Romão, eu trouxe você aqui porque eu sei que você está aí pronto para lançar um novo livro, mas eu vou falar desse livro assim para a gente detalhar ele melhor no segundo bloco. Mas você, como tem, antes da gente falar desses ensinamentos, a gente vai fazer, ele está fazendo um livro novamente que tem uma inspiração. Você é uma pessoa de coração cristão e isso também eu sei que é uma inspiração para você. Você tira muitos ensinamentos bíblicos e leva isso, né, para a sua atividade. Você tem uma atividade muito forte em organizações, em fóruns internacionais, em congressos de paz. Você é um embaixador, né, da ONU, né? Você enfim, você está sempre atuando, mas atua em organizações. Como é que está hoje o espírito das organizações em relação a esse propósito? Que o propósito hoje passou a ser parte do discurso das empresas. Você tem trabalhado nesse nível, em aprofundar essa vocação das empresas nesse sentido? Eu praticamente posso dizer a você, e se você fizer um retrocesso no tempo, você irá constatar, eu fui pioneiro nesse assunto. Sim. Aqui no Brasil. Porque em 1979 eu criei um projeto chamado Fábrica de Gente, ele até é relatado no meu livro Rota dos Vencedores,
E esse projeto tinha um propósito. O propósito é informar e mostrar e provar que a empresa socialmente humanizada se torna lucrativa. A história da Semente de Deus é um pouco mais que isso. É a teoria de que a empresa socialmente humanizada e espiritualizada se torna lucrativa. Tanto que o personagem principal da Semente de Deus é um empresário muito bem sucedido. E eu confesso a você que em 1990, 80 e pouquinho, e lá mesmo em 79, quando eu batia nessa tecla, fazendo palestras já sobre o tema, eu apanhava bastante. Existia um preconceito, né? Muito grande. Como é que você quer falar de espiritualidade dentro de uma empresa? A empresa tem que dar lucro, o funcionário tem que trabalhar, eu já pago o salário, eu não tenho nada a ver com a espiritualidade, eu não quero crença nenhuma dentro da minha empresa, eu não quero humanizar ninguém, eu quero que ele faça a produção. Então, eu ouvi demais isso. Mas, com o tempo, não por minha causa, claro, mas eu provavelmente, como eu disse, tenha sido o primeiro a bater nesse tema aqui no Brasil. E aí foram surgindo outros autores, as empresas foram entendendo isso, e por incrível que pareça, hoje é o tema que elas mais requisitam. Pois é, hoje ainda existe essa preocupação da empresa, mas a gente já tem hoje, claro, a diferença da religião e da espiritualidade, que é isso que você trabalha, como é que a empresa trabalha com valores, com princípios, como é que a empresa se conecta com a sociedade e com os seres humanos que trabalham na organização e com os seres humanos que são os clientes, e como é que você cria, né, uma rede ética de valor. E isso é muito importante. Hoje já é um dado importante para as empresas. Você vê que a palavra propósito hoje até está na moda. Tem gente que põe até no discurso, mas não põe ali na profundidade. Eu sei que você, como palestrante, como consultor, sempre trabalhou muito isso. Quer dizer, a empresa não adianta falar que tem um propósito lá na parede, né? Ela tem que exercer isso. Não adianta nada, né? Só fazer para mostrar. Hoje não pega mais, né? A empresa tem que fazer de fato, né? Tem que estar de fato no propósito, né? Eu vejo isso aí mais ou menos como via, né? Já nessa época, a grande humanização que as empresas fizeram na década de 80 para 90 ali foi a seguinte: eleger o funcionário do mês. E era muito comum, eu entrava nas empresas e tinha lá uma fotografia, um quadro enorme, funcionário do mês, Augusto Pereira Santos. Né? Se tiver algum Augusto Pereira Santos nos ouvindo aí, não tem nada a ver com a realidade. Né? Mas, e aí eu ficava olhando aquele quadro e a empresa tem 1.000 colaboradores. Eu falo, bom, e se o mês que vem ele for o melhor novamente? Ah, não, ele não pode. Como não? Mas e se ele for o melhor, você não tem que dar o prêmio para ele? Ah, mas a gente não dá o prêmio 2 vezes. Ué, mas se vocês estão premiando o funcionário do mês e ele for o melhor, você vai... Não, a gente pode. Aí a gente escolhe outro. Eu falei, então quer dizer que só tem um funcionário aqui que é o melhor do mês? E o resto não fez nada? Então, nessa época, ele disse, Romão, o que a gente pode fazer? Eu falei, olha, no mínimo aumentar o número desse pódio. Coloca equipe, porque aí você tem possibilidade de incentivar mais pessoas, porque essas pessoas trabalham em equipe, ele não trabalhou sozinho. Ninguém, né? Isso foi acabando, né? Eu fazia até muita crítica a esse tipo, e ainda faço. Eu acho que você colocar um quadro e eleger no meio de 1.000 funcionários ou funcionário do mês é uma coisa um pouco individualista demais. E fora da realidade também. César Romão, eu vou jogar uma vinheta aqui e a gente continua falando que você tem um livro aí interessante que são ensinamentos bíblicos para as organizações e a gente na sequência fala sobre esse assunto. César Romão aqui no Positivity Talks. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom hoje aqui com César Romão. César, então, depois de quantos livros que você já tem na lista aí? Olha,
Ao longo da carreira, eu escrevi 25. 25. 25 livros. Mas uma vez eu estava fazendo um autógrafo ainda quando a Bienal era no Ibirapuera, e ali estava o nosso queridíssimo, talvez um dos maiores autores brasileiros, se não for o maior, Jorge Amado. Ele estava ali autografando e eu estava ali também autografando num estande do lado. A gente era autor da Record junto na época. E aí eu parei um pouquinho, dei uma chance, eu fui conversar com ele. Aí ele olhou para mim e falou assim: está lançando esse livro. Ele falou: quantos livros você pretende escrever? Eu falei: olha, Jorge, eu pretendo escrever uns 25. Ele falou assim: é bastante. Eu falei: é. Ele falou: mas olha, nenhum livreiro vai colocar 25 títulos seus numa prateleira. Guarda isso? Eu guardei. Eu falei: quando eu escrever 25, eu verei 25 livros meus numa prateleira. Nunca vi, nunca verei. Jorge Amado estava certo. Então, apesar de ter escrito 25 livros ao longo da carreira, hoje eu tenho 13 livros que estão disponíveis no mercado. Você está preparando agora um, e aí, como a gente estava falando do seu coração cristão, do seu estudo também bíblico, de ver como é que é a gestão de valores, você está levando agora ensinamentos bíblicos para o gestor, para o sucesso, para o negócio. Conta para a gente, então, nessa parte aqui, o que você está preparando nesse livro? O que traz esse livro aí? Quais são alguns ensinamentos bíblicos para o negócio? Olha, eu sempre fui... Eu me apaixonei pela Bíblia, ainda quando garoto, na Igreja São Carlos, lá na Rua do Oratório, lá na Moca, divisa ali com a Vila Prudente. É mais Vila Prudente do que Moca ali. Não sei se você sabe, mas eu sou do pedaço ali, né? Eu sei. Nasci de parteira ali no Tatuapé, vivi a minha infância ali, Zona Leste, Vila Prudente. Então você conhece bem a Rua do Oratório. E Conheço deve ter frequentado, possivelmente, a Igreja de São Carlos. Muito, lá, o ponto final do 27, lá, quando era garoto, lá em cima. Exatamente. A Igreja de São Carlos fica a 50 metros ali do antigo ponto 27. Ainda tem um ponto de ônibus lá, né? E aí eu ia sempre à missa de domingo, acordava cedo, ia lá para a igreja e tal. Um dia o padre falou: faltou alguém lá, aquela história, não tinha ninguém para ler ali aquela mensagem bíblica daquela manhã. Menino, como é que você está? Você lê bem? Os meus garotos aqui que fazem a leitura, hoje faltaram todos. Eu falei: tá bom. Aí eu fui lá ao púlpito, foi o meu primeiro contato com o púlpito na carreira, foi lá, na Igreja São Carlos. E aí eu li aquele trecho bíblico marcado, eu li de maneira impecável. O padre ficou um pouco assombrado. Falou: mas você lê muito bem. Eu falei: olha, eu também gostei, eu nunca tinha lido. Apesar da gente ter feito primeira comunhão e tal, mas eu acho até que a gente faz primeira comunhão muito cedo, né? A gente acaba esquecendo muitas coisas. E aí foi o meu contato. A partir daí, eu passei a ter na Bíblia um livro de tiracolo, passei a ler mais, estudar mais. E nesse momento que nós passamos, eu disse: olha, eu já era um sonho antigo meu pegar trechos da Bíblia, fazer uma interpretação contemporânea para que as pessoas possam entender com mais facilidade e entregar a elas uma lição bíblica. Sim. De maneira contemporânea. Por que contemporânea? Porque você pode acabar de ler e realizar imediatamente. Então, esse livro, eu selecionei 62 ensinamentos bíblicos para o sucesso. Mas não é esse sucesso de posse que muita gente imagina, né? Então, fala: a pessoa tem sucesso, ele tem uma casa na praia, tem uma casa na montanha, tem um apartamento em Miami. Não é esse sucesso. O sucesso, ele é um estado de espírito. Esse é o verdadeiro sucesso, eu falo sobre isso no livro. Porque você pode ter posses, mas ser infeliz na sua vida em algumas áreas. Ou no casamento, ou filhos drogados, e outras coisas mais que podem acontecer. Então, o livro ele tem 62 ensinamentos que você lê, cada um, Irineu, em 3 minutos.
Então, todo dia você pode dedicar 3 minutos para aprender algo sobre a Bíblia. E eu trago de maneira clara. Você pode ler e já praticar. Legal, muito, muito interessante. E aí, como tem ali um pacote de valores, disciplina, tudo isso tão importante. Deixa eu ter que fazer aqui, antes de você continuar falando de alguns desses ensinamentos, eu só estou sabendo agora, embora a gente já conversou tantas vezes, né? Você já patrocinou tanto almoço para mim aí. Você teve o seu primeiro púlpito ali na Moca, o meu primeiro microfone foi ali no Teatro Arthur Azevedo, na Avenida Paz de Barros, que eu fui orador da minha turma do ginásio, do Jardim Independência, com 14 anos, 14 para 15 ali, e também fui muito elogiado. Não sabia que o microfone se tornaria... Eu não sabia que ali estava se definindo a minha carreira também de comunicador, sem saber, fui para o interior depois e comecei no rádio. Mas você ali, você vê que coisa curiosa, na sua infância, na igreja, também definiu o seu púlpito, o seu palco para a vida, né? Que coisa, que coincidência boa. Mas, e mesmo quando a igreja estava vazia, às vezes, né? Às vezes eu passava lá, eu subia lá no púlpito. Eu subia lá e levava um textinho e lia como se aquela igreja estivesse cheia, né? Olha, uma coisa bem legal, por exemplo, que as pessoas vão encontrar no livro, é assim, eu vou classificar aqui, até para ficar mais didático, por exemplo, 12 erros que te afastam da felicidade. Você vai encontrar lá. Vou falar alguns aqui para você já ir praticando. Por exemplo, a solidão é quando nos falta um pedaço. Normalmente, quando as pessoas perdem um pedaço delas, elas entram na solidão. Todo mundo que vive na solidão perdeu um pedaço. Tá. A trajetória, ela não pode tirar partes de você. Então, você está vivendo, mas você não pode se deixar arrancar pedaços de você. Aí, outra coisa que você não pode deixar acontecer, quer dizer, é o autoabandono. Você deixa o autoabandono se instalar. A gente tem que bloquear essa desabilitação de nós mesmos. A gente se autodesabilita. Né? Coisa triste essa. Vocês vão aprender como é que você resolve tudo isso. E outra, talvez a que eu mais goste. Olha só, meu amigo, minha amiga, não perca tempo na vida com uma bagagem que não te pertence. Irineu, o que as pessoas carregam de bagagem que não são delas é uma coisa impressionante. Aí fica infeliz. A gente inconscientemente, né, acaba se apaixonando pela bagagem que não é, acaba viciando num sofrimento que já deu, né? E sofrimento adora carinho. E se você der carinho para ele te abraça e fica lá. Tem gente que, do mesmo jeito que tem gente que também é viciada em dar risada, vira um bobo alegre, isso também não é um otimismo, não é genuíno, também é viciada em estar sempre chorando, parece que se sente culpada quando está feliz, é gente que tem culpa, né? Tá dando tudo certo. Nossa, por que será que está dando certo? As pessoas não têm capacidade de acionar a sua própria recuperação, sabe? Elas ficam transferindo. E depois elas ficam revirando o seu lixo emocional, ao invés de reciclar esse lixo emocional e esse monte de coisas inconvenientes. Então, eu sugiro sempre, e falo muito sobre isso no livro, para que você pare o processo de autoanulação seu, se assuma e, olha, vai ser na vida quem você nasceu para ser. Até porque a gente não pode mais ficar contando nossos tombos. A gente tem que planejar os nossos saltos. Sim. Você está numa conversa hoje, às vezes você está lá autografando e tal, você tem muitos livros de sucesso também, a pessoa vem, a maioria conta um problema para você. Olha, Romão, porque... E fala do tombo. Dificilmente a gente encontra alguém que vem discutir o salto. Então, meu amigo, minha amiga, para de ficar aí discutindo o tombo e planeja seu salto.
Não, você falou uma coisa fundamental que acho que isso, pessoas de todas as idades e talvez as pessoas maduras num mundo tão difícil que está, exigente, complexo, que é isso, é esse autoabandono. Quer dizer, ela ainda pode jogar, né? Ela tem que gostar do jogo e ela mesmo se exclui das atividades, começa a se aborrecer, fica lá sentada no sofá, vendo televisão, acha que o jogo não é para ela, acha que o computador não é para ela, acha que rede social, enfim, todas as possibilidades que ela tem de interação, de conexão, de aprendizado, né? Porque aprendizado é isso que você vive falando e os consultores falam, olha, aprendizado agora é para toda a vida, porque a gente não trabalha mais fazendo força, né? Carregando pedra, a gente trabalha com teclado e uma pessoa que é mais madura tem um repertório muito rico e ela pode exercitar isso hoje com a tecnologia da informação. O mundo está precisando tanto de mediadores, de gente sábia, de gente que já viveu experiências. E justamente essa pessoa que se abandona, né? Ela para de ocupar o lugar dela no jogo. E a gente precisa exigir. Se não me colocam no jogo, eu vou lá. Eu quero a minha cota de participação. Eu Olha, tenho direito, né? A gente não pode abrir mão desse direito. Enquanto a gente está vivo, é o que você falou, a gente não pode se abandonar. Tem que se apropriar das coisas do nosso tempo, né? tem que ativar a sua capacidade de realização. É, isso aí. Nós temos um botãozinho lá que é a nossa capacidade. Então, você sabe que eu sou muito fã de Og Mandino, ele foi o meu mentor em toda a minha carreira, tanto de Sim. escritor como de palestrante. E uma das primeiras coisas que eu aprendi com ele, quando a gente se conheceu, ele olhou para mim, um dia eu reclamei com ele de um fato daquela época, que estava muito triste e tal. Ele falou, Romão, você acha que isso não tem solução? Eu falei, não tem, não tem solução. Ele estava lendo um jornal. Ele falou, lê esse jornal aqui. Eu peguei o jornal. Ele falou assim, abre na página do obituário. Aí eu falei, poxa, será que morreu algum parente dele? E ele vai me mostrar aqui e tal. E agora? Aí abri. Eu falei, quem eu devo procurar aqui? Ele falou, você. Olha aí. Você se achou aí? Eu falei, não. Ele falou, então, tem saída. Você está vivo, cara. Né? Vamos achar essa saída. E aí, ele me ensinou naquele dia as virtudes das pessoas realizadoras. Ele me ensinou determinação, generosidade, visão, ação e sabedoria. Mas não a sabedoria do sábio, que a gente vê por aí, né? O sábio chinês e tal. É a sabedoria de tomar decisões mais próximas da realidade. Decisões que não vão pesar para você depois. Isso é sabedoria. Porque, normalmente, nós somos vítimas de duas colunas na nossa vida. Decisão e escolha. Quando você aprende a fazer escolhas e tomar decisões, você se torna uma pessoa sábia. Isso é sabedoria. Não é ficar dentro de uma caverna meditando. Se você pegar uma duplicata e dar para um monge pagar, ele não sabe nem o que fazer. Né? Dá 4 folhas de pagamento para ele, ele não sabe o que fazer. Se você disser para ele organizar a loja lá, ele não sabe o que fazer. Apesar que hoje está tudo mais moderno, né? Mas a sabedoria vem daí, vem de fazer boas escolhas e tomar boas decisões. Pois é, a Bíblia é esse repertório atemporal com muitos ensinamentos e seguramente você com esse seu conhecimento, com essa sua leitura de mundo também traz uma grande contribuição no livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Você já tem uma data de lançamento do livro? A gente está falando disso aqui praticamente em primeira mão, mas quando é que a gente tem essa previsão de chegada do livro? Dineu, o livro já está em pré-venda. Ele já está em pré-venda, as pessoas já podem fazer reserva, principalmente lá no site da Amazon, que está lá com uma campanha muito legal sobre o livro. E normalmente daqui a alguns dias aí já vai estar em todas as... Lamentavelmente, né? Antigamente a gente falava em todas as boas livrarias do ramo. Hoje a gente fala nas poucas livrarias do ramo, né? Porque a maneira digital é a maneira mais fácil de você adquirir
o exemplar, tanto físico como digital. Nós tivemos aí o afastamento de muitas livrarias, Sim. que eu amava demais, todas elas, mas tudo bem. A gente que é autor sabe que o livro tem que encontrar o seu próprio caminho. Pois é, então está chegando aí Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso de César Romão, mas qualquer outro livro do seu repertório você pode acessar o site do Romão, acessa lá www.cesarromão.com.br Aliás, se você e permitir, lá no sim, site tem uma promoção muito especial. Lá no site você adquire o livro A Semente de Deus e recebe autografado, autógrafo olha, personalizado. Eu é vou isso aí. assinar para você. Já escolhe para quem vai dar de presente, já Também, muita manda gente os faz isso. nomes, é isso aí, né? Já recebe autografado, é muito legal. E autografado mesmo, César Romão, é uma coisa curiosa. Pode ter a fila que for, ele fica até o último, né? Acaba o evento, o pessoal fica lá e ele fica ali, dá atenção até o último da fila. É muito legal ver isso, não sai correndo, não sai correndo da palestra, não. Dali. Ô, Isso César. isso é verdade. É uma coisa que marcou muito a minha carreira. Eu sempre fui assim. Não é nada de. Quando tinham 3 pessoas na fila, era assim. Quando tinham 2, assim. E quando bati o recorde do autor que autografou mais livros em menos tempo, foram 1.312 exemplares, em 3 horas e 12 minutos. A fila era imensa e fiquei lá. Autografei até o último exemplar da fila, até eu ficar sozinho no recinto. César Romão aqui na Rede Positiva, no Feliz Dia Novo, no Positivity Talks. É sempre um prazer ter você aqui. Quero agradecer sua gentileza, o seu tempo em contar mais uma vez aqui pra gente, para as pessoas que estão conosco, a inspiração que você teve no Semente de Deus e agora aí esses outros ensinamentos bíblicos para o sucesso. E é sempre uma honra ter esse papo com você. Muito obrigado aqui. E sempre que tiver novidade, me avisa, volte sempre. É um prazer. A gente teria um tempinho para eu deixar uma mensagem rápida aqui ou não? Nossa, eu faço É, questão, claro. eu queria só contar um fatinho da minha carreira. Uma vez eu entrei num sebo e andando nesse sebo eu vi um monte de livros meus. Eu fiquei em depressão, fiquei muito triste. Eu saí do sebo triste. Falei, puxa, eu preciso dividir essa tristeza com alguém. E eu liguei para o nosso querido mestre, nosso amado Reinaldo Polito. Falei, Polito, eu estou tão chateado, eu precisava dividir essa tristeza com alguém. Eu acabei de sair de um sebo agora, encontrei um monte de livro meu. A minha carreira está acabando, eu acho que eu já passei como autor. Encontrar livro no sebo. Aí ele falou assim para mim, este é o auge da sua carreira. Agora você está entre os imortais. Você está ao lado de Essa de Queiroz, Jorge Amado. E aí ele foi discorrendo sobre os grandes autores do mundo. Ele falou, volte ao sebo, agradeça e abençoe os seus livros de estarem lá, entre os imortais. Aí meu Você, abraço aqui ao professor Reinaldo Polito. você sabe que eu sou também, a minha geração, a sua, né? Eu sou também, Aí fui um hoje é o rato de seguinte, sebo, né? sabe o que acontece hoje? Se eu entro em sebo e não tem livro meu, eu levo, eu dou. Procuro lá. Não tem, não. Eu pego um pacotinho lá, 10, 15, e falo, pô, tá aí. Pode Doação, fica vender, aí. doação para você. Nossa, eu tenho livros maravilhosos que eu comprei em sebo. Tem um de histórias de lendas chinesas, lá de 4.000 anos atrás. Tenho Vidas Ilustres também, de um autor interessante. Enfim, tem coisa. Você tem uma ideia? Eu tenho o segundo livro do Dale Carnegie, assim, intacto aqui. Eu até Olha que prometi para um maravilha. amigo palestrante de vendas dar de presente, porque ninguém acredita com a capinha em volta, sabe? Aquela capa protetora da capa original. Então, porque eu sempre entrei também desde garoto, quando era office boy, bobeou, tava achando preciosidades. Eu não conhecia nada, não tinha lido nada ainda, mas aquilo ali sempre me despertou também, sempre tive uma paixão por sebo. Aí eu tenho uma coleção lá, duas, aliás, que eu comprei de Dom Quixote, daquelas de sebo, né? Aquelas que tinham 2 tomos, né? Grandes, em espanhol, em português. Eu fui comprando. Eu hoje, Muito quando bom. vou pelo centro de São Paulo, ou qualquer outra cidade que possivelmente eu visite, eu sempre levo um pacotinho de livro, vou no sebo. Se não tiver, eu dou.
porque eu não quero sair do meio dos imortais. É isso aí. Você é um imortal, né? Sua obra está aí para sempre. O Semente de Deus anda com as suas próprias pernas, com as palavras que você imprimiu ali, mas já pertencem ao mundo, pertencem a quem leu, né? E continua difundindo aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, feliz dia querido. novo para você. Sucesso para você e um abraço a todos os seus telespectadores. Valeu, valeu, valeu. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.